Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Dando prosseguimento aqui ao novo calendário Nomex Capital, toda semana a gente vai fazer um vídeo em relação ao cenário macroeconômico global. Então, eu vou dar uma olhada no calendário econômico da semana, nos principais indicadores, nos eventos importantes que ocorreram na semana e principalmente discutir como esses eventos, indicadores e fatos influenciaram ou podem influenciar o mercado de risco, principalmente o mercado cripto, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o nosso calendário econômico. Segunda-feira nós tivemos o feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos. Então, como o mercado lá estava fechado devido ao feriado, foi um dia com uma liquidez muito baixa. E aí, inclusive, o conselho pessoal é não operem em dias de liquidez reduzida, porque fica mais fácil para as instituições e market makers manipularem o mercado. Então foi um dia um pouco mais parado, a gente não viu movimentações relevantes de preço. Já na terça-feira, a gente teve aí o discurso de Trump lá do Fórum Econômico de Davos, né? O Fórum Econômico de Davos é um evento que acontece anualmente em Davos e conta com a participação de várias figuras públicas e poderosas, principalmente empresários, políticos, presidentes de bancos centrais, ministros é, 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 da economia de seus países, enfim, pessoas que efetivamente fazem o mercado financeiro global se movimentar. E aí, quando a gente olha o fórum que aconteceu, o mais importante foi o discurso do Trump. E aí eu separei aqui alguns pontos interessantes sobre a fala do Trump, que adiantando foi muito poderosa, assim, né? De acordo com o próprio Trump, foi o discurso mais importante que ele fez aí em seu segundo mandato. E aí aqui a foto do Laranjão. E aí o que eu achei que foi mais relevante em relação a esse discurso? E além dele ficar se gabando ali, que é uma coisa natural do presidente Trump, é, é, ele deu bastante ênfase à vontade de trocar o presidente do Fed. Então a gente tem visto, né, um embate entre ele e o Jerome Powell, que é o presidente atual do Fed, principalmente porque o Trump acredita que a taxa de juros nos Estados Unidos deveria ser mais baixa e não é o que pensa o presidente do Banco Central e também os outros membros do Banco Central, já que é uma votação colegiada, né? Então, além disso, o Trump ele foi bem agressivo em relação ao mercado imobiliário local nos Estados Unidos. Então, é, ele falou bastante em relação a empresas e instituições que compram residências e que isso tem elevado o preço das casas por lá e que ele é veementemente contra isso. E, além disso, também Além disso, um assunto que chamou bastante atenção foi essa escalada de tensão em relação à Groenlândia, né? Então, na semana passada, o Trump tinha dito que iria impor tarifas aos países europeus, porque os países europeus, claro, não concordaram com essa visão, podemos dizer até imperialista do presidente Trump em relação à aquisição da Groenlândia. Então, a gente sabe que a Groenlândia ela é um território estratégico pela sua proximidade, principalmente com Rússia, China, e também é um caminho ali que pode ser muito bem explorado em relação às rotas marítimas. Então, o presidente Trump sabe que manter o poder naquele território e manter suas bases militares lá é algo essencial para o futuro e dominância americana no planeta Terra, né? Então, isso gerou bastante tensão, porém, o que é importante é que o Trump recuou, tanto em relação às tarifas quanto em relação a usar o poderio militar americano para conquistar esse território, né? Então, estrategicamente falando, foi até bom, porque ele conseguiu fazer com que os países europeus aumentassem a presença militar naquele território, né? Deixando o território mais protegido, mas, de qualquer maneira, ele ainda insiste nessa ideia de adquirir a Groenlândia. Então vamos ver como isso vai ficar. Ele também fez duras críticas em relação à OTAN,
né? De acordo com o presidente, os Estados Unidos praticamente leva a OTAN nas costas, né? E a gente sabe que o investimento americano é muito maior do que os países europeus, porém ele já vem conseguindo fazer com que os países europeus aumentem aí o investido, percentual do PIB investido em suas forças militares, né, suas forças de proteção, principalmente. Também falou bastante sobre toda essa situação em relação ao Ocidente, né? Ele acredita que o Ocidente tem que se fortalecer frente ao Oriente. E em relação a isso, eu concordo também. Eu acho que o presidente Trump é uma pessoa polêmica, mas muita coisa que ele fala em relação a toda essa situação geopolítica, ele realmente tem razão. Mas, puxando aqui para o lado de cripto, o mais importante foi em relação ao Clarity Act. Então, de acordo com o presidente, essa regulamentação, esse framework, ele vai ser autorizado em breve. E eu vou falar mais um pouquinho também do que é o Clarity Act, né? O Clarity Act nada mais nada menos é uma regulamentação que dá um framework, né, um pouco mais claro em relação às melhores práticas para as empresas cripto lá nos Estados Unidos, né? Principalmente em relação às corretoras, os market makers, os operadores. Então, é uma regulamentação que, além de deixar mais claro, vai fazer com que a manipulação de mercado diminua bastante, porque praticamente deixa de virar terra de ninguém, né? E como consequência, tendo mais segurança no mercado, com certeza a gente vai ver também um movimento maior de instituições financeiras desenvolvendo produtos e efetivamente entrando no mercado, principalmente bancos. Então, quando a gente olha para o setor cripto, essa é uma regulamentação muito importante e que vai fazer o setor se desenvolver bastante. E a gente espera também que essa segurança também se reflita em um aumento de preços aí para 2026, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para o. Então, voltando agora para o calendário econômico, segunda-feira foi feriado lá nos Estados Unidos, quarta tivemos aí o discurso do Trump, como eu estava comentando, e hoje, na quinta-feira, nós tivemos alguns indicadores que são muito importantes, principalmente porque eles têm a capacidade de influenciar um pouquinho toda essa dinâmica em relação à diminuição ou não da taxa de juros por lá, né? Então, às 10h30, nós tivemos dois indicadores, que foram o PIB trimestral, né, dos Estados Unidos, ele veio levemente acima do esperado, e também os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Já esses vieram levemente abaixo do esperado. Então, o que esses indicadores traduzem para nós? Que a economia ainda continua aquecida, né, em seus devidos parâmetros. E isso pode desestimular um pouco essa diminuição da taxa de juros por lá, né? Pode ser que o Banco Central tenha um pouco menos de pressa para diminuir essa taxa de juros. Então, porém, ao mesmo tempo de que esses indicadores vieram abaixo do esperado, os índices de preços, né, o PCI, que são os índices que são mais utilizados pelo Banco Central em relação ao acompanhamento da inflação por lá, esses indicadores também vieram abaixo. Então, apesar de tudo, a gente vê aí que a inflação continua sob controle e já por esse lado pode reforçar um pouquinho essa tese da diminuição da taxa de juros. Claro que a gente ainda está considerando um cenário em relação às tarifas americanas, né? O governo americano também ele ficou fechado por um bom tempo, então a gente ficou um tempinho sem ter indicadores por lá, né? E a economia também desaqueceu um pouco, né? Porque o governo americano ele é um grande empregador e gastador, então essa inflação um pouco mais baixa ainda pode ser consequência desse período, porém é uma boa notícia demonstrando que essa inflação aí está sob controle, né? Então, alguns indicadores reforçando que uma demora nessa diminuição da taxa de juros e outros reforçando que sim, uma diminuição pode acontecer no curto prazo. Então, é interessante a gente ver como que vai ficar essa dinâmica. Além disso, a gente teve estoque de petróleo bruto, não é tão relevante para a gente,
E às 6h30 a gente vai ter aí o balanço patrimonial do Fed. Então é muito importante a gente acompanhar, porque a gente sabe que um balanço patrimonial menor do Fed significa mais capital na economia, mais capital na economia, mais investimento, e como consequência, a gente vê também o preço dos ativos de renda variável e ativos de risco, como cripto, se apreciando, né? Ou seja, o preço aumentando. Amanhã a gente tem também o PMI do setor industrial, então é interessante a gente acompanhar também essa dinâmica de preço, principalmente para o setor industrial, serviços também, mas mais para o industrial, porque maiores preços para o produtor também são maiores preços para os usuários, né? Quem compra esses produtos, e maior preço eleva a inflação. Então a gente precisa acompanhar de perto também esses indicadores, apesar de não serem tão relevantes como o PCI e o PCI. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. A ideia é ser um vídeo curto, de 10 minutinhos, que a gente possa passar aí rapidamente por todos os indicadores e fatos que ocorreram na semana e como isso pode influenciar o mercado de renda variável, principalmente o mercado cripto. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.